Zé, tudo bem? Ei, tudo bom? Esteve aqui antes para falar contigo, mas não deu. Opa! Tava viajando? Não, tava não. Não, é o seguinte, eu acho que é sobre a reunião que o Edinaldo veio aqui. Sobre o Edinaldo veio aqui. Então nós fizemos a reunião, né, os anciãos, o corpo, e aí a gente veio aqui para informar, né, da decisão que foi tomada, né? Como você sabe, essa é para caso você decidir recorrer, a decisão da comissão foi pela desassociação, decisão dos anciãos, e aí a gente está aqui informando, comunicando, caso você queira apelar, então tem apelação, né, tem prazo de 7 dias. Hoje é... Hoje é 23. Não, hoje é terça, segunda. Hoje é segunda-feira. Segunda. Tá certo. Tu não pôde ir ou não quis ir? Não, não quis ir. Não quis ir, então tá. Não quis ir. Tá. Tá? Então é isso, tá? Certo, eu só quero dizer o seguinte, não vou apelar, né? Certo. Não é, com tudo que eu já tinha falado antes, né? Isso aí. Não vai mudar nada o que aconteceu do erro do Marcos. Eu vou comunicar a Betel sobre isso, sobre o erro do Marcos, porque o que ele fez não foi correto. Ele não veio aqui, não me procurou, né? Ele apenas fez o que fez lá na congregação sem me consultar. Não foi uma atitude correta, né? Sobre o caso aí. E aí, essa desassociação é praticamente sem efeito, porque, para mim, não muda nada, uma vez que os irmãos já não falam comigo. Isso aí. Então, tipo, já faz um ano. Devido ao que ele fez, já faz um ano que não fala comigo, né? E como eu né, pelo estudo que fiz desse trecho, vi que quando se fala em não comer na mesma mesa, não cumprimentar qualquer que se chame irmão, eu não me chamo mais irmão. Então o texto ele é mal aplicado pela associação, pelo corpo governante. A refeição que é usada, o termo refeição que é usado ali, se refere à refeição noturna do Senhor. Ou seja, que eles não deveriam comer a refeição noturna junto com a pessoa que se dizia irmão. E que fosse qualquer uma daquelas coisas. E nenhuma daquelas coisas que é relatada por Paulo, eu sou. A minha vida é exatamente igual quando era testemunho de Jeová. Não mudou nada. Não sou, como diz lá, adúltero, né? Fornicador. Eu só discordei dos ensinamentos do corpo governante. Né? E mantenho esse negócio. Né? Talvez a minha apostasia hoje seja, que é como vocês chamam, né? Seja o que a congregação, a organização vai defender daqui a alguns anos. E tua esposa também pensa? Pensa do mesmo jeito. Eu foi contagiado, mas a gente decidiu cuidar do assunto do Leandro, especificamente a parte, né? Mas se for o caso, depois a gente vai convocar ela. Então, então é isso, não tem mudança nenhuma. Pessoalmente, eu quero dizer que... Eu soube inclusive ontem, que andaram dizendo que eu quero me tornar pastor da Igreja Batista. Isso é verdade? Você soube isso? Tu soube de algum relato assim? Mas curiosidade... Você sabe mais ou menos de quem teria partido? Eu estou achando que é da minha tia que frequenta aqui. Ela frequenta a Igreja Batista? Não, a Francinete. Francinete, que frequenta aqui no Universitário. Ah, tá. Eu estou achando que foi ela. Mas teve alguma coisa que essa poderia notícia veio de Vitória para mim. Mas teve alguma coisa que tu acha que poderia ter mal interpretado e levado a isso? Eu não entrei em nenhuma igreja, nem quero entrar. Entendeu? Eu acho que eu lembro. Vou comentar aqui com você. Eu acho, né? Uma mente assim pode florear. Eu lembro de ter visto um comentário teu no Facebook, se não me engano, alguma coisa na internet, acho que foi Facebook, onde você... Acho que tu nem citou nomes, tu não citou nome não, mas só falou sobre um funeral, alguém que morreu, e em
uma igreja evangélica, não sei se foi aqui ou em Ah, outro foi a lugar. Batista aqui, foi essa. Ah, então foi isso. Eu acho que alguém... É porque eu fiquei indignado. Aquela senhora ali morreu, Dona Áurea, aqui da rua, Sei, e ela tinha vendido a casa. sei. Aí quando ela morreu, ela passou alguns dias no hospital, a pessoa que comprou a casa não permitiu que o funeral fosse na casa dela. E a senhora ficou sem casa. Só funeral, né? Aí, e as coisas da senhora ainda estavam na casa. Ela não tinha passado oficialmente, que ela tinha um mês para sair, ficou doente e morreu. Eu sei. Aí a igreja, mesmo sem a pessoa ser membro, né? membro, ofereceu. E eu citei que isso realmente foi um ato de bondade e de amor imitando a Não, Cristo. eu vi lá. Só foi elogiou o gesto humanitário. Exato. Que com certeza foi elogiável da É. gente. Então acho que alguém pegou isso, eu imagino, e já interpretou, viajou. Né? Mas assim, na congregação, Leandro, os irmãos em geral, com quem a gente manteve contato, conversou, as coisas, ninguém passou essa informação para nós não. Se você quiser até eu converso com ela. Eu quero deixar bem claro, já que ele é novo aqui, chegou agora aqui, que eu não contatei nenhum irmão da congregação para falar sobre qualquer coisa que eu tenha estudado, que eu tenha dito. Eu nunca fui de ir atrás de irmão nenhum. Tem um testemunho de Jeová que estuda comigo, é meu aluno. O Roger, né? O Roger. Não, o Roger ele falou que você nunca abordou ele sobre isso. E eu nunca, mesmo tendo oportunidade, tendo chance, eu nunca faço isso. Por isso que eu digo que essa desassociação não é justa. É porque é o seguinte, olha só. Pode falar. O que está acontecendo é o que acontecia há 500 anos atrás com a Igreja Católica. Qualquer um que discordasse dos ensinamentos da Igreja era queimado. Nesse ponto aí, era realmente morto. Esse é o fator, né? Tá? E a morte agora, mesmo que não seja física, é a tal da morte social. Ainda bem que não vou sentir tanto, porque eu já fiz alguns amigos, né, fora, e aí não tem esse impacto que tem normalmente quando a pessoa só tem amigos na organização. Né? Mas como eu falei, Leandro, naquela vez, eu repito agora, né? Eu, não só como ancião, mas como Edivaldo, amigo seu, a gente partilha, nós temos valores que nesse momento, infelizmente, são diferentes, né? Eu como testemunho de Jeová, e você com a nova visão, o novo entendimento que você tem, e que infelizmente isso é incompatível com algo que na minha vida pessoal eu acho que está acima de tudo, está acima do meu casamento, está acima de minha amizade, que é a minha relação espiritual com a pessoa que eu entendo ser o Criador, a quem eu devo tudo, a minha vida, etc. Então, por força disso, né, a orientação, né, do corpo governante, assim, Jeová, delineou tomar essa decisão, mas que eu pessoalmente, né, torço sinceramente, né, não só eu, muitos irmãos, né, torço, né, como você mesmo falou, que você também está num período de indefinição até, de saber exatamente o que é que você quer e tal, e a gente torce muito, né, que a verdade, né, da palavra de Deus penetre fundo mesmo e faça, né, porque a gente olhando no mundo hoje, Leandro, como o apóstolo Pedro falou para Jesus, né? Para onde nós iremos, né? Há falhas na organização de seres humanos, de pessoas, isso existe. No primeiro século aconteceu com os apóstolos de Jesus, mas a gente tem que ver que eu não vejo hoje, sinceramente, eu não vejo hoje no mundo nenhuma organização religiosa, nenhum grupo religioso que se esforce em aderir, não faz de forma perfeita, mas que se esforce em aderir aos padrões de normas morais bíblicas, como a Bíblia, como Jesus ensinou. Eu não vejo, sinceramente, hoje, eu não vejo isso. Eu sei. Tem indivíduos que, né, mas eu não vejo organização. Você desconhece, né? E a organização ela tem uma proteção de informação muito grande, não deixa você ver outras coisas. Mas veja só, existe uma religião chamada, na Romênia, o nome da religião é As Verdadeiras Testemunhas de Jeová da Romênia. Eles não aceitam o ensinamento de 1914, da geração. Eles não, e eles têm um código, inclusive a desassociação, muito parecido com a Testemunha de Jeová. Eles eram ex-membros, então? São ex-membros? Nem todos. Foi fundado por ex-membros. Tá. Mas foi fundado, mas hoje é uma religião que está crescendo e que segue o mesmo princípio. Inclusive, os hinos deles são iguais. São os mesmos. Eles cantam o mesmo cancioneiro.
Eu não sei como é que eles veem isso legalmente com a torre de vigia, O né? que tem de divergência são questões doutrinais, talvez. Algumas questões doutrinais, como por exemplo a questão de 1914, da geração que não passará, né? Sim. Alguns ensinamentos que eles contestaram, como por exemplo a chegada do fim em 1975, né? Certo. Que deu muito o que falar, e outras coisas, né? Também, né? A questão da culpa de sangue que a Torre de Vigia tem, né? Com relação à proibição das vacinas de 1922 até 1950, né? A proibição da transplante de órgãos até 1970, né? A quantidade de pessoas que morreram por causa disso, e a falta de unidade, né? Aqui a forma como o tratamento dos jovens que vão para o exército é diferente no México, por exemplo, e é diferente em Gana. Falta de uniformidade, exatamente visando o dinheiro, né? Visando evitar processos, essas coisas, né? E a forma como eles lidam com a pedofilia também é diferente, porque eles entregam para a polícia, né? Eles entregam mesmo, não tem esse negócio de, é opção, vai se quiser. Eles entregam, porque é encarado como um crime. Quando fala eles, esse de Romênia? Testemunhas, as verdadeiras testemunhas de Jeová da Romênia. Não é que eu concorde com tudo que eles dizem, não, mas é assim, para te dizer que existe também grupos que se esforçam, né? que são tanto quanto as testemunhas de Jeová, que se esforçam tanto quanto. Mas uma pergunta só para entender você, Leandro, aproveitando. Na tua opinião sincera hoje, assim, do que você acredita hoje agora, você acha que hoje, nesse ano de 2012 no mundo, existe um grupo de pessoas, organização, que o Criador Celestial, Jeová Deus, aprova, abençoa e vê como sua organização, como era a nação de Israel no passado, como eram os cristãos no Brasil. Você acha que existe hoje isso? Ou esse grupo, outro grupo, mesmo separado, pode estar tudo, né? Como é que você vê isso? Não, acho que não existe nenhuma organização, acho que todas são falsas. Todas? Inclusive as testemunhas de Jeová. Não existe? Existe a adoração verdadeira. Mas a organização não? A organização não. Um grupo quando você diz para onde havemos de ir, a Bíblia fala que havemos de ir para Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E como seria pregado os boas novas no mundo inteiro? As boas novas já foram pregadas no mundo inteiro. Você vê que hoje 98% da população mundial conhece a Bíblia. Mas o que é boas novas também? É você chegar para a pessoa e dizer, colocar uma arma na cabeça dela e dizer, ou se batiza ou morre. Isso não é uma boa notícia, entendeu? Não é uma boa notícia também você chegar e dizer que apenas 0,01% da população mundial vai sobreviver a uma destruição vinda por Deus. Isso não é uma boa notícia. Agora, por outro lado, se você observar, Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. As religiões, todas elas, se põem como o único caminho para chegar a Deus. Como o único que tem a verdade. Tanto que a organização se refere a ela própria como a verdade. E como a única pelo qual se pode obter vida. Nas publicações você vê isso, que está escrito que só mesmo os testemunhos de Jeová que poderão passar com vida na grande tribulação e no Armagedon. Então, na minha opinião, ela assumiu o lugar de Cristo. O lugar de Cristo. A posição que Cristo ocupa como caminho, a verdade e a vida. Esse é um erro que é cometido por várias outras religiões também. Todas elas se põem dessa forma, né? Por vários interesses. E eu acho que a Testemunha de Jeová começou da maneira correta, como estudante da Bíblia, se reunindo e tal. Mas depois, ela foi corrompida pela tradição e pelo legalismo. Experimenta ir para a reunião, você como ancião, de cavanhaque. Você vai ser chamado a atenção. É a tradição. É o mesmo caso de lavar as mãos até o cotovelo, no caso da época de Jesus Cristo. Né? Se você quer deixar uma barba, mesmo que bem aparada, bem cuidada, você vai ser chamado a atenção. Cabeludo também. Isso hoje, no mundo que a gente vive hoje, não indica facção, não indica preferência política. Né? Qualquer pessoa, né? De qualquer maneira que você for. Né? Você vê, por exemplo, que são tradições, né? Impostas pela associação. O seu ponto de vista. Né? Então, na minha opinião, se tornou uma organização farisaica, igual aos fariseus. Né? O que fez você mudar, Leandro? Foi essas coisas ou foi o problema com o Marquinhos? Olha, na minha opinião,
Eu não sei muito bem o que dizer. Essa é uma pergunta que... Porque antes do problema com Marcos, eu já tinha algumas coisas. Mas a questão com Marcos é que, assim, confirmou mesmo muita coisa que eu estava vendo, sabe? Ele agiu por excesso de zelo. Ele agiu na melhor das intenções. A intenção dele era boa. Ele queria proteger a congregação. Mas a custo de quê? Entendeu? De chegar e dizer que... Fazer um pré-julgamento. Um pré-julgamento, né? A maneira como ele agiu não está correta. Eu não ia escrever para Betel, mas depois que eu vi o que está acontecendo, das consequências, não fosse também... Porque o que eu falei sobre a organização, eu falei em família. O problema é que saiu da família. Isso aconteceu. E só para esclarecer a decisão dos anciãos, Leandro, né? Como você mesmo disse, né? Porque ficou evidente em que tu publicaste na internet, né? Que era de acesso público, justamente essas ideias que vão de encontro, né? E configuram a apostasia. Pois é, a apostasia do ponto de vista da organização, não do ponto de vista da Bíblia. O que é o apóstata na Bíblia? É aquele que nega Cristo, que ele tenha vindo ressuscitar dos mortos e que nega Jeová. O único conceito de apostasia que existe na Bíblia é esse. Na organização, basta você discordar de algum assunto. Discordou, você é apóstata. Quer dizer, você não tem a liberdade, você não pode agir como os bereanos, né? Chega uma orientação do corpo governante, você tem que aceitar calado. Os bereanos aceitavam calado a orientação dos apóstolos? De maneira nenhuma. Eles conferiam para ver se estava igual na Bíblia. E aí, Paulo elogiou. Olha, esses aí têm mentalidade nobre. Até mais nobre que os de Tessalônica, porque eles conferem. Eles vão ver se realmente é assim. E já um grupo está se reunindo, conforme o 3, 10, 24. Sim, as pessoas se reúnem por vários motivos para adorar. Agora, não como uma organização. Porque onde tiver 2 ou 3, como que Jesus Cristo disse, onde tiver 2 ou 3, ali ele vai estar. Né? E a questão da pregação? A pregação se dá, não precisa... Qual é a forma que Jesus pregava? Onde tinha pessoas. Onde tinha pessoas. Você está fazendo O termo de casa em casa, ele foi usado só pelo apóstolo Paulo, não por Jesus. Jesus ia de aldeia em aldeia, o que é diferente. Ele pregava nas sinagogas. Leandro, e hoje você Entendeu? acha que consegue fazer isso? Não, às vezes surge oportunidade, é como um testemunho informal. Aí, a diferença é que não se faz isso de uma maneira com horário pré-determinado, com se aproveita apenas das oportunidades. Agora, o que eu vou fazer? Tentar convencer uma pessoa que já se diz cristã? Eu vou tentar convencê-la de fazer o quê? Se ela já pratica o amor, pratica a bondade ao próximo. Eu conheço muitas pessoas que são de várias religiões, Assembleia de Deus, da Batista e tal, alunos meus, inclusive, alguns, que passaram noites em claro lá na alagação fazendo atos humanitários, né? Alguns estão indo, inclusive hoje, para aquele pessoal dos haitianos, entendeu? Então, o que isso mostra? Isso aí mostra que existe bondade fora da organização. As pessoas, a gente é convencido na organização que não tem, que todo mundo é mau, que todo mundo é ruim, que está entregue a Satanás. Não é verdade. As pessoas agem. Então, para que eu vou convencer uma pessoa que já é de cristã, que já se diz cristã, a praticar a bondade, se ela já conhece? Entendeu? No Brasil, essas boas novas, esse amor que Jesus Cristo pregou, já está difundido, as pessoas já sabem. Todo mundo conhece, sabe quem é Cristo e sabe o que ele ensinou, né? Aplica quem quer. Então, essa obra de pregação aqui já não tem, já não tem mais. Uma pergunta só para esclarecer, que eu fiquei preocupado quando eu conversei com a tua esposa, com a Georgiane. Na conversa com a Georgiane, ela foi assim mais longe e eu mostrar assim que ela está desiludida com muita coisa, porque ela está beirando, já está no ateísmo, assim, por exemplo. Ela já perdeu até a crença em Deus. Tal. Ela... Assim, pelo menos ela comentou comigo isso.
Não, a Jo, Agora exagerou, né? não exagerou. Ela tá assim mesmo? Eu acho que ela já se decidiu. Né? E ela tá me conversando também. Aí, Sobre o ateísmo. é isso que eu ia te perguntar agora. Você hoje, agora, você ainda acredita, tem alguma fé em Deus, Jeová, seja qual for o nome, em Criador? Você ainda tem essa chama ainda? Você acha? Como é que está você hoje? Eu não descarto a possibilidade, assim, questão de religião. né? Eu não descarto a possibilidade, mas ainda estou em definido. Não tem. Agora, a Jo leu alguns livros, ela concorda com os argumentos usados, né? Questão científica, filosófica, científica, né? Aquela revista, realmente, aquela brochura que foi lançada em 2010, eu acho, sobre evolução, os argumentos que ela usa são fraquíssimos, ela devia pegar, Bethel, o que eles deviam fazer, o corpo governante? Devia pegar o melhor argumento e combater esse melhor argumento. E não pegar os mais fracos, os que já são argumentos já que todo mundo já conhece. Entendeu? Devia pegar os melhores argumentos. E essa brochura que foi lançada não tem os melhores argumentos. Tem os argumentos mais fáceis, em que a pessoa pode ter várias interpretações. Os argumentos que têm mais peso não são nem citados. Né? Outra pergunta, fazendo um monte de perguntas, né? Pode fazer, tudo associado. A gente quer entender, né, Leandro? Sim, você até para... Entendi. Outra questão, a dúvida. Dúvida? Ou surgirão dúvidas para você? Eu acho que com relação à organização... Tudo. Não, a gente como tem uma frase... Agnosticismo, é isso? Não, eu tenho uma frase... A gente resume tudo em algo que a gente acredita, né? Tem uma frase que eu me identifico muito, que diz o seguinte: eu não me envergonho de mudar de ideia porque eu não me envergonho de pensar. Então, a gente está, como diz assim, a gente está... Eu, no meu caso, eu acredito que a qualquer momento posso mudar completamente, ter outra reviravolta. Está com a mente aberta. Eu estou com a mente aberta para qualquer coisa. Deixa eu pegar então a carona. Então há a possibilidade de amanhã você entrar ali no Salão no Reino ou na outra, né? E para rever. Principalmente se houver qualquer tipo de mudança doutrinal, alguma mudança que possa acontecer. E às vezes dentro. Pode, sim. Às vezes você mesmo pode mudar. Eu posso mudar, reconhecer, eu posso estar errado, entendeu? A questão que no momento eu não... elogiável, né? Eu não, no momento... Pessoa fanática. Não, porque eu não quero encarar a minha posição com fanatismo. Isso. Eu quero estar aberto a qualquer tipo de argumento. Se o argumento me convencer, eu mudo minha forma de pensar. A racionalidade é tudo, né? Exatamente. É uma coisa que eu aprendi na minha profissão, com a ciência, né? O que eu percebo que você não vai pedir, então, eu também, sei lá, né? De maneira nenhuma, nem minha filha, se ela quiser. Que bom. Nesse ponto, o Leandro comentou que a Georgiane seguia um rumo até meio diferente dele, até mais adiante. Por conta, né? Ela que decidiu. Eu não quero influenciar em nada. Mas é isso que eu estou dizendo. No momento, eu tenho a convicção, né, do que eu estou fazendo. Eu tenho convicção do que eu estou fazendo. A minha ideia, Edvaldo, era só me afastar sem as pessoas saberem o motivo. Como eu conheço alguns testemunhos de Jeová afastados até hoje, concordam comigo, e as pessoas não sabem o motivo. Mas aconteceu a família, né? Eu confiei na família, a família acabou falando, foi o caso da Maria Neres aqui, né? Da Maria, que acabou falando para as pessoas não conversar comigo, porque eu estava falando assim. Mas é uma coisa que eu falei apenas foi uma das coisas que eu tinha falado para ela, foi o caso de Russell, né? Ser maçom. E a organização hoje está dentro da maçonaria. Né? Você pode procurar qualquer informação, qualquer... Oi? Tá sim. Ney, pode entrar, entra aí.
pode procurar no CD-ROM qualquer informação sobre maçonaria, você vai encontrar apenas um anuário que fala de uma pessoa que se converteu da franco-maçonaria para a testemunha de Jeová. E nada mais. Nada mais. Né? Então, e todos os ritos maçônicos que eu aprendi com um colega meu que é maçom, ele me explicou. Mas você não for, não? Não, não sou. Eu não quero fazer parte de nenhuma sociedade. Secreta? Nenhuma sociedade, nem secreta, nem... Tá. nem não secreta. Né? É porque é o seguinte, Edivaldo, eu tô como eu te falei naquela época, eu tô ainda, né? Num momento de descoberta. Isso. De esclarecimento. Renascimento. E uma das coisas que eu fiz muito foi pesquisar sobre as outras religiões, sem usar as publicações. Entendi, uma fonte. Eu tenho o CD-ROM desse ano já, mas que eu pego, né? Sim. Não sei se você recebeu meu e-mail também. Vi. Eu tinha um discurso especial, eu tinha o discurso das necessidades locais de 2 de abril. Às vezes a gente recebe isso antes de vocês. Então eu sei o que se passa na organização. E eu estudei outras organizações, a religião oriental, inclusive o espiritismo, que é nada do que a organização fala pra gente, né? Completamente diferente do espiritismo, né? Até o termo traduzir espiritismo na tradução do mundo está errado, né? Não é espiritismo, é feitiçaria, completamente diferente. E o espiritismo é muito bonito, é uma teoria, assim, se fosse verdade, seria, eu acho que se Deus existe, é a teoria de Deus. É a forma dele tratar as coisas, sabe? Porque é muito bonito, é muito, muito lindo o espiritismo. Eu li sobre espiritismo, li sobre os muçulmanos, né? Quando tu fala espiritismo, tu se refere, tipo, às religiões... Allan Kardec. Que é muito bonita a teoria deles. Mas eu não acredito. Porque eu também vejo falhas, eu vejo algumas coisas que não batem, não dá certo. Muçulmano também, se não for fanático, é muito bonito também, mas é muito parecido com o cristianismo. Né? A única diferença é que eles não aceitam Cristo como Filho de Deus, né? Apenas como um grande profeta, inclusive abaixo de Maomé. Então, eu tenho estudado as religiões, tenho visto como é que elas são, né? Então, eu tenho visto que as coisas são um pouquinho diferentes do que a gente aprende, do que a gente é condicionado a ver quando está na organização. É o ponto de vista. Eu entendo. Agora, uma coisa certa, né? Confiando no relato bíblico e histórico também, a gente tem que ter certa modéstia e reconhecer certas limitações, e até aviso, no sentido de não se expor a certos ensinos de filosofias, porque você acreditando no relato bíblico, né, você vê que a astúcia, a inteligência, as maquinações, né, de Satanás, que eu acredito que existe, um anjo inteligente, que sucumbiram anjos, sucumbiram pessoas que, né, tinham em tese uma relação fortíssima com Deus. Então, tipo assim, nos inspira, tipo assim, a querer se proteger, e é aí que eu vejo, né, a unção de Jeová hoje, o corpo governante, nos proteger, porque a gente não pode ter essa autoconfiança de querer se expor a certas coisas e achar que somos fortes na fé, embalados, imbatidos. Então eu vejo dessa forma, acreditando na organização, é isso que eu vejo. Eu vi essas coisas depois, por exemplo, que eu saí. Eu já ouvi falar muito. Não foi enquanto eu estava. Eu já ouvi falar muito nesse livro que você leu. Qual? O livro escrito por Raymond de França. Por França. Crise de Consciência, eu acho o nome. Mas eu sou sincero, pela minha crença que eu tenho ainda, que eu tenho hoje, eu não sinto a mínima curiosidade de ler, por 2 motivos. Um, porque eu admito, embora eu me ache com fé suficiente, conhecimento, eu poderia até pensar que não vai fazer nada comigo, mas, acima de tudo, eu reconheço a modéstia de acatar uma orientação da organização que eu acredito. Então, é nesse ponto. Então, é a obediência ao corpo governante. Mas eu vejo isso como proteção. E isso está na Bíblia, né? Isso está na Bíblia. Essa exortação nas cartas do apóstolo Paulo, e você não dá atenção a certas filosofias e ensinos, porque ele mesmo alertou que muitos se desviariam da fé. Muitos se desviariam da fé por causa disso. Então, se anjos
foram assim desviados, quanto mais nós, seres humanos, imperfeitos, vai. Então, eu vejo assim, e continuo acreditando que, sem fazer julgamento, isso só cabe a Deus, só a Jeová, de que fulano lá fora, se fosse Jeová está condenado. A oração de Jeová mesmo, nas publicações recentes, ela assume essa posição de não ser profeta, de não ser dona da verdade, reconhece as falhas de entendimento que houveram entre membros do passado, como 75, 14, etc. Mas que é preciso haver uma organização para fazer cumprir a vontade de Deus, eu vejo como não existe outra forma. Agora, a questão de julgamento, do que vai acontecer, isso só Deus sabe, onde não é para julgar. É a sua opinião. Não, da organização. Não, estou falando assim, a tua opinião sobre a organização. Ah, eu respeito. Isso aí eu respeito. Né? Mas o livro do Franz, uma vez eu presenteei um amigo meu com esse livro. Que não era Testemunho de Jeová? O que era? Já foi? Não, ele já tinha sido, mas não era dissociado ainda, mas estava há muitos anos afastado. E aí ele disse, eu falei bem assim, leia. E ele disse, não, mas eu não vou ler isso aqui, né, porque isso aqui esse cara está com raiva da organização. Eu disse, não, ao contrário. A gente não vê raiva, não vê ímpeto de vingança da parte dele. O que a gente vê é que ele quer relatar apenas o que acontecia E as provas que ele relata, que ele expõe, estão no CD-ROM. Você não precisa procurar prova em nenhum outro lugar. Está tudo no CD-ROM. Porque a maior parte das publicações na década de 70 foi ele que escreveu. Sentinela, o livro Ajuda, né? Despertar, muitos livros, ele escreveu metade dos livros que a organização tinha que foram lançados na década de 70. Então, as provas estão ali. Se você é bom a pessoa ler para conhecer a história do Testemunho de Jeová, né? E mesmo depois que ele leu, ele decidiu não sair. Não, eu gostei da leitura, é bom saber isso e tal, mas eu não vou, um dia eu vou voltar mesmo assim. Eu falei, não, é decisão sua, só quero que você conheça a história do Testemunho de Jeová, a verdadeira história, né? E não a que só é contada no livro Proclamadores. Tem que conhecer o que realmente aconteceu. E as provas estão aí. Algumas revistas não estão disponíveis no CD-ROM, nas revistas da década de 50, década de 20, mas você encontra no acervo da Torre, não no site da Torre, mas no outro site. Na internet, tem livro Bibliotecas da Torre, eu acho o nome. Isso, tem o Plano Divino da Zero, tem vários. O entendimento que os irmãos tinham na época e tudo mais. Isso, a mudança que o Rutherford fez, né? Isso tudo eu sabia que eu sei? Já há muito tempo. Então. Mas não muda nada. Eu acho que tem coisas que dependem do entendimento da pessoa, assim, da visão dela. Mas eu acho que no fundo, Leandro, eu acho que é uma questão de fé. Fé é uma coisa que não é que seja fanatismo, mas fé é uma coisa assim tão forte que ela, para ser abalada, não é tão fácil não. Mas eu parto da raiz das coisas. Uma coisa é você ter fé em Jeová. Outra coisa é você ter fé numa organização terrestre. Sei. E se você prestar atenção na leitura que se faz das revistas, dos livros, você vê que no fundo o que eles estão incentivando é ter fé na organização. Quando se fala em confiar no escravo secreto, tem vários recursos, várias frases ou termos que eles usam que desvia a confiança que você deveria... Ele desvia não, ele vincula a confiança à organização, a confiança a Jeová. Né? Isso é óbvio. A obediência à organização, a obediência a Jeová. Como era no primeiro século, né? Mas veja só que como é que os fariseus eram também, né? Os fariseus também faziam essa mesma coisa, eles vinculavam coisas, quer dizer, você só pode chegar a Deus... não, isso aí com certeza, uma forma de manipulação, de ter controle da massa, então, muitos usaram para fins políticos. Então que certeza você tem que a organização hoje não é farisaica também? Eu digo assim, é uma questão de fé. Eu te falei dos processos em que a organização espertamente quer ganhar dinheiro, né? E que ela é processada. Quer evitar ter gastos, né, no caso? Evitar ter gastos, né? Inclusive foi acusada por um juiz de enriquecimento ilícito, né? Da impressora, aqui de São né? Paulo. Foi, da impressora que caiu e quebrou. Valia 1,5 milhão e ela pediu 7 milhões, né?
Então, são essas coisas, é a atitude da organização. Eu vejo assim, eu comecei dissociando essas duas coisas, né? Jeová da organização. Né? E comecei a pensar, até, desde quando, será que ela sempre teve a bênção, teve o Espírito Santo, ou será que em um momento ela perdeu isso? Né? Ou será que nunca teve? Ainda. Essa é a questão. Mas todo mundo, eu quero só falar que, como eu sabia qual era a notícia, né? Eu gravei, tá? Tá. Eu gravei a notícia. Tá. Não é que eu vou usar, mas eu não sei. Como eu disse, às vezes a gente muda a maneira de pensar, né? Não, mas a nossa obrigação é avisar. Tá?